Devocional Confiando em Deus. Dia a dia. Joyce Meyer. 8 de agosto. Permaneça em Cristo. Assim como nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo sem permanecer na videira, estando vitalmente unido a ela, você também não pode dar frutos se não permanecer em mim. João capítulo 15, versículo 4. Toda vez que volto para casa depois de ministrar em conferências, renovo minhas forças permanecendo em Jesus. Oro, medito na sua palavra e passo tempo com ele. Digo, obrigado, Senhor, por me fortalecer e me restabelecer. Preciso de ti, Jesus. Não posso fazer nada sem ti. Sei que preciso permanecer nele, se eu quiser dar bons frutos. Permanecer nele e restabelecer a energia que eu uso nas minhas conferências. Durante muitos anos eu ministrava nas conferências, voltava para casa e ia direto para o escritório, ou saía para outra viagem, sem passar o tempo que precisava com o Senhor. Quando eu fazia isso, geralmente acabava esgotada, deprimida, chorando e querendo desistir. Se dirigirmos o nosso carro sem encher o tanque, em algum momento ficaremos sem gasolina e ele irá parar. Como pessoas, podemos passar pelo mesmo processo. Iremos quebrar mentalmente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, se não permanecermos cheios de Jesus. David e eu desenvolvemos o hábito de passar tempo todas as manhãs com o Senhor, orando, lendo, meditando, refletindo, escrevendo, descansando, confiando e permanecendo nele. Às vezes as pessoas vêm até nós para colher alguma coisa, e quando elas fazem isso, queremos que elas colham bons frutos. Quando chega a hora de enfrentar a minha família ou as minhas responsabilidades no trabalho, estou cheia de bons frutos, caso alguém tenha uma necessidade. Encorajo você a desenvolver o que gosto de chamar hábito de Deus. Faça do tempo com Ele a sua prioridade, acima de qualquer outra coisa, e tudo o mais se encaixará no lugar e funcionará muito melhor. Jesus disse que se permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Se vivermos nele, ele viverá em nós. Ele disse que não podemos dar frutos sem permanecer nele. Mas se vivermos o que implica permanecer diariamente nele, daremos frutos com abundância. Ver João capítulo 15, versículos 4 e 5. Quer seja ensinando ou qualquer outra coisa que eu faça na vida, aprendi por experiência que preciso dele e não posso fazer nada de real valor sem ele. Confie nele. Você precisa passar mais tempo permanecendo em Cristo. Quanto mais você relaxar e confiar nele, mais está permanecendo nele. 9 de agosto. Relaxe no poder da preservação de Deus.
pois ele dará ordens especiais aos seus anjos para os acompanharem, defenderem e preservarem em todos os seus caminhos, de obediência e serviço. Salmo 91, versículo 11. Uma mulher que trabalha para mim disse que ela não tem um grande testemunho. Ela simplesmente cresceu na igreja, amando a Deus, e depois casou-se, foi cheia com o Espírito Santo, e depois veio trabalhar para nós. Por meio do nosso ministério, ela foi tocada pelos testemunhos de viciados e de pessoas que sofreram abuso. Um dia ela perguntou a Deus: Senhor, por que eu não tenho um testemunho? Ele disse: Você tem um testemunho. Seu testemunho é que eu a preservei de tudo isso. Deus a havia preservado da dor que resulta de estar separada dele. O poder da preservação de Deus é um grande testemunho. Algumas pessoas são impedidas de passar por coisas trágicas. Algumas pessoas são guardadas enquanto passam por coisas trágicas. O plano dele para cada um de nós é perfeito e podemos confiar no seu poder preservador. O Salmo 91 ensina que ele dará ordens aos seus anjos a nosso respeito e que eles nos protegerão e defenderão. É verdade que algumas coisas acontecem em nossas vidas das quais não gostamos. Mas de quantas coisas Deus nos guardou, sem que nunca soubéssemos que Satanás havia planejado contra nós? Precisamos agradecer a Deus pelo seu poder preservador. Podemos relaxar, sabendo que Ele é quem nos guarda. Não sei como fiz o que fiz nesses últimos anos. Olho para trás para os meus calendários e vejo o quanto trabalhei. Leio alguns dos meus diários de oração e me lembro de algumas das coisas que passei com pessoas e da dor que senti. Penso, como passei por isso? Mas Deus me sustentou. Ele me fortaleceu, Ele me guardou. E posso ver agora que eu me preocupei com muitas coisas com as quais não tinha de me preocupar, porque elas acabaram bem de qualquer maneira. Deus fará o mesmo por você, à medida que você confiar nele. Deus tem um plano e Ele está colocando esse plano em ação. Podemos confiar nisso e relaxar. O Salmo 145, versículo 14 diz: O Senhor sustenta todos aqueles dos seus que estão caídos e levanta todos os que estão prostrados. Confie nele. A Bíblia diz que Deus nunca dorme, nem tosqueneja. Quando você vai dormir à noite, Ele fica acordado e cuida de você. Relaxe e confie nele, para fortalecê-lo e guardá-lo por todos os dias da sua vida. (10 de agosto). Boa atitude, boa vida. Que não haja contenda, eu lhe peço, entre você e eu, ou entre os seus pastores e os meus pastores. Gênesis capítulo 13, versículo 8.
Gênesis 12 revela a aliança de paz que Deus fez com Abraão e seus herdeiros. Abraão ficou extremamente rico e poderoso porque Deus o abençoou. Deus o escolheu para ser o homem por meio de quem ele abençoaria todas as nações da terra. Acho interessante que exatamente no capítulo seguinte, Gênesis 13, houve contenda entre os pastores de Ló e os que pastoreavam o gado de Abraão. Ver no verso 7. A contenda é o extremo oposto da paz. Deus deu a paz a Abraão, e Satanás foi imediatamente atiçar a contenda. Deus quis abençoar Abraão, e Satanás quis roubar a bênção. Às vezes, a abundância de Deus pode causar problemas que levam à contenda. Ele havia abençoado Abraão e Ló com tantos bens e tanto gado que a terra não podia mais alimentar e sustentar a ambos. A Bíblia diz que Abraão foi até Ló e disse: que não haja contenda, eu lhe peço, entre você e eu, ou entre os seus pastores e os meus pastores. Ele disse a Ló que eles deveriam se separar, de modo que Ló deveria escolher a terra que ele queria, e Abraão ficaria com o que restasse. Abraão adotou uma posição de humildade para evitar contenda, sabendo que se ele fizesse o que era certo, Deus sempre o abençoaria. Mas Ló não teria tido nada se Abraão não tivesse dado a ele escolher a melhor parte, o Vale do Jordão. Abraão não disse nada, ele simplesmente ficou com a terra que restava. Ele sabia que Deus o abençoaria se ele permanecesse em paz. Deus levou Abraão ao alto de um monte e disse: agora olhe para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste. E tudo o que você vê, eu darei a você. Ver versículos 14 e 15. Que grande negócio Deus honrou a humildade de Abraão e o abençoou abundantemente com uma terra frutífera. Creio que Deus tem um bom plano para todos nós, mas as atitudes de orgulho podem nos impedir de ter tudo o que Deus quer que tenhamos. Uma atitude negativa é uma das coisas mais importantes que podemos trabalhar com Deus para vencer. Confie nele. Confie nas promessas de Deus para a sua vida. E saiba que a maneira de agradar a Deus é se humilhando e evitando contendas. 11 de agosto. Desfrute a graça de Deus enquanto você espera. A minha graça, o meu favor, bondade e misericórdia é o bastante para você, suficiente contra qualquer perigo, e o capacita a suportar os problemas bravamente. Porque a minha força e poder se aperfeiçoam, são realizados e completados, e se mostram mais eficaz na sua fraqueza. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 9. As obras da carne são tentativas de
realizar por meio da sua própria energia, coisa que são trabalho de Deus. Ficamos frustrados quando tentamos alcançar pelas obras uma vida que Deus não apenas trouxe à existência, mas planejou que fosse recebida pela graça. A graça é o poder de Deus para suprir as nossas necessidades e resolver os nossos problemas. Ver Tiago, capítulo 4, versículo 6. Eu estava vivendo uma vida frustrada, complicada e sem alegria há muitos anos, antes de começar a buscar a Deus seriamente, para ter respostas para os meus problemas de falta de paz e de alegria. Quando tinha um problema ou uma necessidade, tentava ajudar a mim mesma a resolver as coisas do meu modo, o que nunca produzia nenhum bom resultado. A palavra de Deus e a minha experiência pessoal me ensinaram que a maneira de evitar a frustração das obras da carne é pedir ajuda a Deus. Às vezes, todos nós somos culpados de tentar lidar com as circunstâncias por nós mesmos, em vez de confiar em Deus para cuidar delas por nós. Não é um sinal de fraqueza admitir que não podemos ajudar a nós mesmos. É simplesmente a verdade. Jesus disse: sem mim, separados da união vital comigo, vocês não podem fazer nada. João capítulo 15, versículo 5. Você pode estar frustrado, com dificuldade e infeliz, simplesmente porque está tentando consertar uma coisa acerca da qual não podemos fazer nada. Talvez você esteja em uma situação em sua vida que não desejou e está tentando se livrar dela. Talvez haja alguma coisa que você queira e está tentando muito conseguir, mas nada do que você faz funciona. E isso está frustrando você. Em todo caso, a única coisa que você pode fazer é abandonar as suas próprias obras e confiar em Deus. Enquanto você está esperando que Ele cuide da situação, encorajo-o a aproveitar o tempo da espera. Quando você parar e considerar todas as maneiras como Deus o abençoou por meio da sua generosa graça, em vez de ficar frustrado, você ficará cheio de gratidão. Confie nele. Confiar em Deus para fazer o que só Ele pode fazer sempre leva à alegria, porque o que é impossível ao homem é possível para Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 27. 12 de agosto. Só Deus pode nos transformar, e isso é bom. E Jesus disse: você me diz, se posso fazer alguma coisa? Ora, tudo pode ser. É possível aquele que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Suponhamos que você sinta que não pode esperar para se casar. Então você decide encontrar a pessoa perfeita, por conta própria, da sua maneira, em vez de esperar em Deus para resolver isso para você. Seria um erro
terrível ficar tão desesperado a ponto de se contentar com alguém que não é pessoa certa para você. Seria muito melhor esperar até que Deus lhe traga uma conexão divina. É sempre melhor não fazer nada que você não sinta a paz de Deus no seu coração para fazer. Talvez você seja casado e esteja pensando: quero que o meu cônjuge mude. Não consigo mais suportá-lo. Você não pode mudar o seu cônjuge. Só Deus pode. Mas Deus não se move na sua vida quando você luta e tenta tomar as coisas nas suas próprias mãos. Ele se move quando você confia nele. Portanto, sugiro que você ore. Lance as suas ansiedades sobre o Senhor. Tire as mãos da situação. Confie em Deus e siga em frente. E desfrute a sua vida. Talvez não seja uma situação conjugal que você quer ver transformada. Talvez você queira que os seus filhos mudem, ou quer mais dinheiro, ou um emprego diferente. Todos nós temos algumas coisas acontecendo em nossas vidas que gostaríamos de ver mudar para melhor. Desejar mudar é simplesmente parte da vida. Portanto, se você quer uma vida agradável, mais cedo ou mais tarde precisará aprender a deixar de tentar fazer as coisas acontecerem por si mesmo. Por inúmeras vezes tive dificuldade enquanto tentava mudar o meu marido. Tentava mudar os meus filhos. Tentava mudar a mim mesmo. No entanto, eu falhava todas as vezes. Provavelmente tinha mais dificuldade em mudar a mim mesmo do que qualquer coisa ou qualquer pessoa. A verdade é que você não pode realmente mudar a si mesmo. Você só pode dizer a Deus que deseja mudar e que está disposto a isso. Não pode fazer nada além de abrir a sua vida, escancarando-a para Ele todos os dias, orando e estudando a sua palavra, e deixando o resto com Ele. O esforço que fazemos deveria ser feito em Cristo, dependendo dele e não da carne, a nossa própria força, separadas de Deus. Confie nele. Você pode viver tentando cuidar de si mesmo, ou poder viver confiando em Deus. Você pode tentar fazer as coisas acontecerem, ou pode acreditar em Deus para fazer as coisas acontecerem. A escolha é sua. 13 de agosto. Obras que não funcionam. O meu povo cometeu 2 males. Eles abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram para si mesmos cisternas rotas, que não retêm as águas. Jeremias capítulo 2, versículo 13. A Bíblia ensina que o povo de Deus cavou poços para si, que não podiam reter as águas. Sei como é trabalhar duro sem resultado. Passei muitos anos da minha vida cavando poços vazios como esses. E posso lhe dizer que isso realmente deixa qualquer um esgotado. Talvez você esteja cavando um poço vazio agora mesmo.
pode estar trabalhando em algum sonho ou em alguém. Você pode ter o seu próprio projeto em andamento. Talvez esteja seguindo o seu próprio plano, tentando fazer as coisas acontecerem na sua própria força ou capacidade. Nesse caso, seu plano não vai funcionar se você deixou Deus de fora dele. Muitas vezes fazemos um plano e depois oramos para que ele dê certo. Deus quer que oremos antes e peçamos a Ele que nos dê o plano dele. Depois que tivermos o plano de Deus, então Ele quer que confiamos nele para executá-lo na medida em que seguimos a sua direção e trabalhemos em parceria com Ele. Nossa atividade originada da carne impede que Deus se mostre forte em nossas vidas. A Bíblia descreve esse tipo de atitude como obras da carne. Ver Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Eu as chamo de obras que não funcionam. Essa não é a maneira de viver a vida que Deus preparou para nós. Confie nele. Quando esperamos em Deus e confiamos nele, ele faz acontecer, de acordo com a sua vontade, aquilo em que estamos acreditando. Não importa quanto tempo demore. 14 de agosto. O amor encontra um jeito. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra quando a retidão e a verdade prevalecem. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Você acredita que alguma coisa deveria ser feita com relação às crianças que passam fome? Alguém deveria ajudar as mais de 1 milhão de pessoas que não têm água potável para beber? As pessoas deveriam morar nas ruas e debaixo das pontes? Uma família com quem você frequentou a igreja durante vários anos deveria passar por uma tragédia? E nem sequer receber um telefonema de alguém preocupado em descobrir por que eles não tinham ido à igreja há 3 meses? Se uma igreja ou uma denominação da sua cidade sofre um incêndio, é adequado apenas orar e não fazer nada de prático para ajudar? Você acredita que alguém deveria fazer alguma coisa acerca das injustiças? Acho que você concordaria que a resposta para todas as perguntas é não. Então, tenho uma última pergunta. O que você vai fazer? Você vai ser o alguém que faz o que é preciso ser feito? Sempre conseguiremos encontrar uma desculpa para a razão pela qual não fazemos nada acerca desses problemas. Mas, no fim, a indiferença dá uma desculpa, mas o amor encontra um jeito. Quando eu pergunto o que você vai fazer, você sente medo porque se pergunta o que será necessário para fazer alguma coisa? Entendo esse tipo de sentimento de pânico. Afinal, se eu realmente decidir me esquecer de mim mesma e começar a tentar ajudar os outros com determinação, o que vai acontecer comigo? Quem vai cuidar de mim?
se eu não cuidar de mim mesma. Deus disse que ele faria isso. Então acho que deveríamos descobrir se ele realmente estava falando sério. Por que não se aposentar dos cuidados consigo mesmo e ver se Deus pode fazer um trabalho melhor do que você tem feito? Se cuidarmos dos negócios dele, que é ajudar as pessoas que estão sofrendo, creio que ele cuidará dos nossos. Confie nele. Você confia em Deus para cuidar de você? Então pense em uma maneira de demonstrar essa confiança, ajudando amorosamente alguém necessitado. Ao fazer isso, você experimentará mais do amor de Deus por você.